Boa tarde a todos, como estamos? Para quem não me conhece, sou o Fred, professor de História, e mais uma vez a gente está aqui com tudo mastigado. Hoje nosso tema será Sistema e Economia Colonial, legal? E o direcionamento do nosso tema, quer dizer, o subtítulo do nosso tema será Diferenças Coloniais Ibéricas. Bom, por que a gente chama de Sistema e Economia Colonial? Vamos lá. Se vocês lembrarem das nossas últimas aulas, vocês vão lembrar que a gente estava construindo o que era a ideia de Estado Nacional Moderno. E aí, dentro do Estado Nacional Moderno, nós falamos o que seria esse Estado e o que seria a ideia de nação. E como a unificação desses dois conceitos, né, Estado mais nação, a unificação desses dois conceitos cria a ideia que nós temos hoje sobre país, né? O que seria um país, a sua forma de construção, a sua forma de reconhecimento internacional, as maneiras ativas econômicas, tudo isso baseado em duas características, uma característica política europeia e outra característica comercial também europeia. Essas duas características nós chamamos de absolutismo, que passa a ser a base política da estrutura do Estado Nacional Moderno, legal? E depois nós chamamos a parte econômica de mercantilismo. A aula de hoje, ou as aulas que nós vamos ter hoje, ela trabalha esse segundo ponto, que é o mercantilismo. Na verdade, ele não trabalha o mercantilismo, mas ele trabalha algumas formas de mercantilismo que existiram dentro da Europa. Lembra quando eu expliquei para vocês, nas aulas anteriores, a gente falando sobre o Estado Nacional, eu comentei com vocês que, na verdade, a gente não pode dizer como o capitalismo, como o socialismo, que o mercantilismo ele é um sistema econômico. Por que a gente não pode dizer que ele é um sistema econômico? Porque, na verdade, ele se refere a uma série de práticas que aconteciam em estados diferentes. Então, por exemplo, se você estudar mercantilismo através das visões de algumas cidades itálicas, como Gênova, Veneza, Florença, você vai ver que o que eles entendem por formas de fazer mercado, ou mercantilismo, é totalmente diferente, por exemplo, do modelo que foi pensado pelos portugueses, que tem uma estrutura baseada na manutenção do próprio Estado como um todo. Ou melhor, a unificação do Estado português, ela depende diretamente do bom sucesso, da benfeitoria feita através das formas praticadas pelo Estado, através das estruturas econômicas, comerciais. Então, o comércio português, ele é extremamente essencial para a manutenção da construção desse país português. Quando você pensa, por exemplo, já o modelo francês, que a França também teve um modelo mercantilista, você vai ver que o modelo francês ele é bem estruturado, ele é bem montado, mas, por exemplo, ele não é o que sustenta o Estado absolutista francês. O que vai sustentar o Estado absolutista francês ainda são as características produtivas feudais. Não é à toa que quando você lá no colégio tem aula sobre monarquias absolutistas, o professor de vocês ele usa como exemplo o modelo francês, aquilo que a gente chama de modelo padrão. Legal? O que é o modelo padrão do absolutismo? Quando você pensa o Estado dividido em três formas, onde tem aqueles que determinam a ordem política, aqueles que determinam a ordem moral e aqueles que seguem os seguidores, esse Estado padrão, ele é de característica francesa. Legal? Esse Estado padrão é de característica francesa. Apesar do primeiro absolutismo que surgiu na história não ter surgido na França. O primeiro absolutismo que surgiu na história teria surgido em Portugal. Legal? Então, acredita-se que exatamente por essa necessidade portuguesa de não conseguir ter uma grande produtividade que sustentasse toda a sua corte, toda a estrutura de Estado política e toda a estrutura de Estado ideológica, havia uma necessidade dos portugueses fazer com que as suas relações comerciais acabassem se tornando cada vez mais bem elaboradas. Essa estrutura ela se dá ali no final da Alta Idade Média, na virada da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, entre os séculos XI e séculos XIII. No que na Europa vai ser no século XIII o surgimento lá nas cidades itálicas do que a gente chama de renascimento comercial.
Então, se você pega tudo isso que eu estou falando, e o que nós falamos nas aulas anteriores, você vai ver então que o modelo pensado pelos portugueses era algo totalmente diferente, por exemplo, do modelo francês. E que esse modelo francês também é diferente do modelo itálico. O modelo francês, então, era um complemento da estrutura de produtividade que era feita no campo, o feudalismo. Já o modelo português, não. Ele é a base produtiva, ele é a base econômica, é ele que vai dar condições para que Portugal se mantenha em termos de estrutura política, intelectual e, logicamente, de manutenção do poder sobre o seu povo. É tão interessante isso, quando a gente fala de Portugal, que os portugueses transformam esse modelo mercantilista deles, em uma estrutura de ocupação, ou melhor, de expansão territorial. Essa estrutura de ocupação ou expansão territorial portuguesa é o que nós chamamos de sistema colonial. Sistema colonial. Legal? Bom, a primeira coisa que nós temos que saber, e nós já comentamos sobre isso, é que colônia ou colonizar não é uma característica feita pelos portugueses, ou idealizada pelos portugueses. Não. Muitos anos antes já havia a ideia de colonização na sociedade europeia. Por exemplo, os gregos, eles faziam colônia, certo? Sempre que tentavam ampliar as suas estruturas para novos territórios, ou em outras palavras, uma estrutura feita através de laços culturais. O que quer dizer isso, pessoal? Bom, quando na antiguidade, vamos colocar aqui para ficar mais claro, tá? Quando na antiguidade um povo, qualquer que seja ele, dentro da estrutura das polis, né, helênicas, ele pensava em expandir, ele não pensava em expandir para beneficiar a sua metrópole. Entenda o que eu estou falando? Não era um desejo, por exemplo, de Atenas expandir para outro lugar para sustentar Atenas. Não. Eram algumas pessoas que eram de Atenas, que vendo que aquela sociedade não comportava mais um número gigantesco de pessoas, que resolveram sair daquele território e ir em busca de outro território dentro da região onde eles moravam. Então, está ligado a uma expansão dentro daquele habitat, dentro daquele espaço geográfico. No caso dos gregos, dos helênicos, o que nós chamamos de Balcãs. Então, a expansão territorial dos laços culturais, elas se davam dentro do próprio habitat onde os gregos ocupavam. No caso deles, os Balcãs. Já os portugueses, eles buscam isso de uma maneira diferenciada. Eles pensavam mais ou menos parecido com a mesma expansão que acontecia com os turco-otomanos, que já tinham feito essa expansão no norte da África, né, no sul do Mar Mediterrâneo, norte da África, e adentraram a Europa, a Península Ibérica. Obviamente que essa ocupação dos turco-otomanos para dentro da Península Ibérica acabou influenciando o jeito de fazer comércio dos portugueses? Sim. Então vamos completar essa primeira característica aqui. O mercantilismo português, ele tem influências. O mercantilismo português, ele tem influências turco-otomanas. Legal? Turco-otomanas. A expansão do Império Árabe, como a gente aprende. Legal? Então ele tem influências turco-otomanas. Se ele tem influências turco-otomanas, a pergunta que você tem que fazer é: qual é o estilo de expansão territorial feita pelos turco-otomanos? Óbvio, eles são impérios ainda baseados na estrutura da antiguidade. Então eles são impérios de expansão militar. Tranquilo? Só que mais do que isso, a forma de se fazer presente pelos turco-otomanos estava muito mais ligada à produtividade. Porque como os turco-otomanos, de origem, eles estavam localizados lá no Oriente Médio, em áreas desérticas, a ideia deles, dos turco-otomanos, era fazer com que os produtos que eles traziam do Oriente, fazer com que os produtos que vinham do Oriente, trazidos por eles, chegassem ao Ocidente e fossem trocados por tudo aquilo, Ibéria, tudo aquilo que era produzido aonde, pessoal? Tudo aquilo que era produzido no Ocidente. Então era uma troca de mercadorias, aonde quem tirava o maior benefício com isso
era o próprio Império Turco-Otomano. Então havia, por parte deles, do Império Turco-Otomano, um controle das trocas. Controle das trocas. Legal? Se a gente olha para o quadro e entende todo esse processo que está montado, então vamos lá. O mercantilismo português, que é o idealizador do sistema colonial, ele tem como influência o modelo de produtividade comerciante através dos turco-otomanos. Por quê? Os turco-otomanos não viviam em áreas produtivas de alimentos, eles traziam os produtos que vinham do Extremo Oriente, legal? E pegavam aquilo que era produzido na Europa e levavam os insumos de matéria-prima e levavam para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente. Esse controle das trocas era aonde os turco-otomanos acabavam tendo a sua lucratividade, o seu recurso. Legal? Tudo isso vocês aprendem no colégio, só que vocês aprendem com o colégio pelo nome dado pelos portugueses. Certinho? Essa estrutura de trocas construídas pelos portugueses, legal, é o que nós vamos chamar de monopólio comercial. Ou, em outras palavras, esse controle das trocas era uma forma de proteger o mercado interno. O que todos nós aprendemos no colégio é chamar de protecionismo. Então, o mercantilismo português, ele se baseia em cima dessas trocas, só que com uma diferença. Os turco-otomanos, eles controlavam a produtividade na Península Ibérica? Não. Eles controlavam a produtividade no Extremo Oriente? Também não. Então, qual era a grande jogada deles? O controle sobre as trocas. Os portugueses foram mais longe. O que eles pensaram? Ao invés de deixar a produtividade ao léu, tanto do lado da captação da matéria-prima, quanto do lado dos produtos manufaturados, ou melhor, ao invés de deixar ou comprar de pessoas que produzem a matéria-prima, ou ao invés de comprar produtos das pessoas que produzem manufaturas, os portugueses resolveram fazer tudo. Eles, com os contatos, os aprendizados com os povos que tinham desde o Oriente Médio até a Europa, eles resolveram tomar frente de toda a produtividade. Por isso que a gente chama o modelo português de modelo produtivo mercantilista total. O que seria esse modelo mercantilista produtivo total? É aquele aonde toda e qualquer produtividade sai da forma e do desejo português em fazer com que o seu produto seja trocado por outros produtos, sendo que quem tenha sempre vantagem com relação a isso seja Portugal. Então, quem vai ser sempre beneficiado pelo modelo produtivo mercantilista português? O Estado português. Esse modelo, onde tudo, não só as trocas, mas tudo é controlado pela coroa absolutista, é o que nós chamamos de sistema colonial. Foi a partir daí que os portugueses começaram a montar o que nós chamamos hoje de sistema colonial. Isso é o modelo português. Esse é o primeiro modelo de sistema colonial que nós vamos conhecer. Esse, da mesma forma que nós falamos que o modelo absolutista francês é o modelo padrão, não é o primeiro, mas é o padrão. Quando a gente fala de modelo colonial ou colonialismo, o sistema padrão que vai dar origem a outros sistemas coloniais é o sistema o quê, pessoal? Português. Certinho? Agora vamos colocar isso em prática. Vamos ver como essa ideia montada no quadro da estrutura comercial mercantilista e da expansão do mercantilismo através das grandes navegações acabou gerando todo um novo modelo de fazer comércio no mundo. Ou, em outras palavras, aquilo que hoje nós chamamos de comércio através da globalização, pela primeira vez ele foi vislumbrado, ele foi colocado em prática pelos portugueses, através do princípio de ocupação dos mares. A ideia dos portugueses era fazer com que todos os mares se comunicassem através dos navios portugueses, através das esquadras portuguesas. É daí que surge o princípio que nós chamamos de as grandes navegações. Certinho? Vamos lá! Vamos pensar tudo isso agora na prática.
Como que seria, então, esse mercantilismo sendo colocado em prática nas terras produtivas, nas colônias portuguesas? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que, pode ver que eu não apaguei lá em cima, ao contrário do que acontecia nas colônias gregas, legal, não era de livre e espontânea vontade das colônias participarem do modelo metropolitano. Legal? O que eu estou querendo dizer? Não era igual a relação que a Macedônia, por exemplo, tinha com Atenas. Macedônia, que era uma colônia ateniense. A Macedônia gostava, pelos laços culturais, ela preservava, vou até mudar minha palavra, não é que ela gostasse, ela preservava as relações culturais com Atenas porque ela se sentia numa obrigação ancestral com Atenas. Entenderam isso? Os primeiros representantes macedônicos saíram de Atenas, os primeiros colonos saíram de Atenas e fundaram a Macedônia. Nisso, criou-se um sentimento, um laço cultural entre os macedônicos e os atenienses. Sem problema? No caso dos portugueses, é assim que funciona? Alguns portugueses saíram de Portugal, nadaram pelo Oceano Atlântico, legal, ou pelo Oceano Índico, chegaram na África, chegaram nas Índias e falaram: nossa, depois de nadar tanto, dar a volta ao mundo, eu agora vou querer fazer com que os meus produtos voltem para Portugal. E aí os hindus, né, os zulus na África, os tupi-guaranis, tupis no Brasil, legal? Todos eles falaram: nossa, já que você nadou tanto, nós também vamos nos unir com você e elevaremos a graça cultural portuguesa a ápices gigantescos. Não, né, povo? Lógico que não. Legal? O que difere o sistema colonial da colonização na antiguidade é exatamente o ato de impor a cultura, o ato de impor o modelo. O que transforma o mercantilismo português num sistema colonial não é o ato das colônias quererem fazer isso, mas sim da imposição estatal, que nós aprendemos a chamar no colégio de pacto colonial. Legal? E aqui entra uma coisa engraçada, porque até o termo, né, pacto colonial, dá uma impressão de que as pessoas apertaram a mão uma da outra e falaram: vai lá, você vai trabalhar para Portugal e beneficiar o Estado português. Legal? Isso é importante. Muitos portugueses, obviamente, trabalhavam para fazer do Estado português o Estado mais rico, com certeza. Todos os portugueses que vieram para o Brasil, todos não, porque a gente nunca pode falar na totalidade, mas a maioria dos portugueses que vieram para o Brasil vieram aqui sim, pensando em transformar o Portugal num país gigantesco em termos produtivos. Com certeza. Basta você lembrar das relações trovadorescas que a gente aprende em literatura quando se fala de Luís de Camões, né? E em suas escritas, né? Que vai gerar o livro conhecido como Os Lusíadas. Ali existe um ato heróico, um ato nacionalista português de querer fazer parte daquilo? Sim. Legal? Entretanto, quando você pensa em Brasil ou em colônia brasileira, os brasileiros, ou os colonos brasileiros, eles faziam isso, se ligavam a Portugal por livre e espontânea vontade, eles produziam o que eles queriam e eles vendiam da forma que eles queriam para Portugal? Não. Apesar do nome pacto, todo benefício do sistema colonial é sempre para beneficiar quem? A metrópole. Legal? Vamos aqui no slide para a gente ver como ficou isso. Olha o modelo matriz. Como eu acabei de falar para vocês, o modelo português foi o primeiro modelo a ser estruturado e pensado dentro da estrutura do que nós conhecemos como pacto colonial. Presta atenção no slide aí como nós montamos. Ó, todo e qualquer bem lucrativo tinha que ser produzido e destinado ao comércio. Então lá vai. Se eu produzir alguma coisa dentro da colônia, qualquer coisa que seja, isso tinha que gerar lucro. Lembra no quadro anterior que nós fizemos? Quando eu coloquei lá embaixo para vocês a relação dos turco-otomanos, eu disse para vocês que eles estavam preocupados com esse arrecadamento, com esse guardar. Então a preocupação deles não estava ligada na produtividade, não estava ligada na
no refino da produtividade, nem na produtividade inicial, na matéria-prima, nem no refino, na manufatura. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados simplesmente em ter lucros, em acumular riqueza. Agora, olha como muda a frase. A primeira frase que eu coloquei aí. A produção de bens lucrativos. Quer dizer, os portugueses eles já começam na produção. A partir do momento que eles definem qual produto vai ser utilizado, eles já pensam numa forma de fazer aquele produto ser de maneira escalonada, cada vez mais melhorado, cada vez mais levado ao ápice da sua produtividade. Não é à toa que o processo conhecido por nós como plantation vai ser uma das maiores revoluções produtivas da história da humanidade. Não é uma criação portuguesa a ideia de produzir uma lavoura de monocultura para exportação, não é. Mas fazer isso de uma forma sistêmica, onde desde o início de quem entra nessa terra até o produto final e os substratos, que saem desse produto, isso aí é português. Eles pensaram em toda a montagem do processo, do início, do homem que vai trabalhar nessa terra, quem vai trabalhar nessa terra, legal, aonde, minto, vamos voltar mais, eles pensam vão até mais distante, eles falam assim, aonde e o que eu vou produzir, depois eles pensam em quem vai trabalhar nessa terra, depois eles vão pensar em quem vai refinar, ou remanufaturar, ou quem vai transformar aqueles resíduos produtivos em novos produtos. Os portugueses, eles criaram um sistema onde eles pensam em todo o modelo de produtividade. Esse é o modelo matriz do sistema colonial. É isso que os portugueses fizeram diferente. Tanto é que todos os outros mercantilistas que vão entrar depois, eles vão pegar um pedaço do modelo português e vão pensar da melhor forma que possa caber para eles. Alguns, como os espanhóis, por exemplo, vão querer simplesmente a lucratividade ligada ao acúmulo de metais preciosos. Pouco ligando com o que estava sendo produzido. Por exemplo, quando você já pensa os itálicos e cidades itálicas, eles não estão tão preocupados, eles estão preocupados, obviamente, com o acúmulo de metais preciosos, mas eles estão preocupados com a circulação do comércio, porque eles também foram influenciados pelos turco-otomanos, lá no mar Mediterrâneo. Entretanto, quando você pensa os portugueses, eles estão pensando na totalidade. Olha para o slide, vamos lá. O pacto colonial, subordinação e controle. Exemplos, portos fechados. É um monopólio. Tudo que se produz dentro do pacto colonial tem que ter a medida portuguesa. O que, quando, onde e quem está produzindo. Nada passava desapercebido pelos olhos portugueses, pela estrutura do Estado português. Legal? A metrópole, qual era o papel da metrópole? Comercializar a mercadoria produzida nas suas colônias. No caso aqui, óbvio que a gente está estudando e a gente vai falar disso, porque o Enem, Exame Nacional, se é nacional, está falando de algum lugar específico do ensino médio. E se nós estamos falando do Enem, Exame Nacional no Brasil, então nós vamos, logicamente, focar a nossa colonização no estudo do Brasil. Então vamos lá. Comercialização da mercadoria produzida no Brasil e na Europa. Produzida no Brasil, na Europa e venda de produtos para o Brasil. Quer dizer, ele pegava... Olha o que era a responsabilidade da metrópole. A metrópole era responsável pela venda desses produtos feitos no Brasil, na Europa, e depois era responsável em pegar os produtos que eram acumulados por Portugal para serem revendidos na colônia. Vamos botar isso aqui rapidinho? Vamos lá. Então vamos pensar assim, como já foi dado o exemplo aqui no slide, vamos colocar o açúcar. Legal? O açúcar ele saía do Brasil, ia para a Europa. Na Europa, vamos dizer que alguém pagasse esse produto, deixa eu pensar uma coisa aqui, tipicamente europeia, com batatas. Legal? Ah, Fred, mas poderiam ser feitas trocas com batatas, com outros materiais, outras matérias-primas? Com certeza, desde que essa matéria fosse o quê, pessoal? Focada na estrutura da produtividade para gerar lucro. Então, o açúcar tinha que ser mais valorizado que a batata, não tinha? Tinha ou não tinha? Tinha. Legal? Do outro lado, você vai ter o quê? A volta para a colônia. Esse produto aqui tinha que gerar lucro para Portugal. Então, Portugal ganha aqui. E quando isso retorna para o Brasil, isso ganha novamente aqui.
Quem ganha? O Brasil? Não, Portugal. Então, quantas vezes Portugal ganha? 4 vezes. Ganha acumulando açúcar, ganha acumulando batatas, ganha vendendo as batatas, o açúcar para a Europa, desculpa, e ganha vendendo as batatas para os colonos no Brasil. Quer dizer, todas as áreas de produtividade e de acúmulo de riquezas era controlado por Portugal. É isso que a gente chama de pacto colonial. Vamos lá, vamos para a questão agora. A América Hispânica e Portuguesa, futuro Brasil, né, porque como nós sabemos o Brasil ele é dividido pelo Tratado de Tordesilhas, viveram processos históricos parecidos, mas não idênticos. Quer dizer, o modelo pensado pelos portugueses não era o mesmo modelo pensado por quem? Pelos espanhóis. Do final do século XV até a primeira metade do século XIX. Então ele está deixando bem claro, existem 2 modelos. No caso, esses 2 modelos foram que foram usados para ocupar a América. Legal? De um lado você tem o modelo hispânico, tudo bem? E do outro tem esse modelo que nós explicamos, que é o modelo português. Legal? Aí vem, as questões a seguir discutem essas semelhanças e diferenças quanto à conquista da América por espanhóis e portugueses. Olha só, se eu estou afirmando para vocês o tempo todo que o modelo português ele é o primeiro, mas que todos os outros vão achar pontos comuns, a Espanha seria diferente? Não. Legal? Então, letra A. No caso português, o objetivo principal era buscar minérios e produtos agrícolas para abastecer o mercado europeu. Não. Já começa errado aí, certo? Qual era o objetivo principal dos portugueses? O objetivo principal dos portugueses era controlar a produtividade por completo. Se naquele local eles encontrassem um insumo agrícola que eles pudessem extrair, já gerar lucro, fantástico. Mas eles já descartavam o território? Não. Esse é muito mais o modelo espanhol. Os espanhóis eles eram mais extrativistas, vamos dizer assim, de maneira crua. Os portugueses eles tentavam aprender com o tipo de produtividade local ou implementar produtividades para potencializar a sua produtividade local, que geradora de lucros. Então, era uma forma de pensar a produtividade e isso gerar mais e mais lucros, mais e mais enriquecimentos. Por isso que a letra A não está correta. Vamos lá. Letra B. Nos 2 casos, ocorreram encontros com vastas comunidades indígenas nativas. Alguém tem dúvida disso? Da norte da América até o sul da América, nós somos totalmente ocupados por grupos indígenas diferentes, sim ou não? Aborígenes americanos, sim ou não? Sim, até aí tá certo. Porém, na América Portuguesa, a relação foi racional, harmoniosa e humana, resultando num povo pacífico, pacífico. E na América Hispânica foi violenta e conflituosa. Eu estou imaginando, né? O português chegando aqui no Brasil, pegando na mãozinha dos Tupinambá. Vamos dar uma volta! Todo mundo feliz. Fomos cachimbinho da paz. Não! Legal? Não é à toa que em toda a América, nós hoje só temos aproximadamente 10% da população indígena já catalogada historicamente. Quando você pega do sul da América ao norte da América, toda a população indígena ficou reduzida somente a 10% do que acredita-se, porque a gente não tem noção do que era isso. Acredita-se do que foi a ocupação aborígene dentro desses povos que eram variadas nações que ocupavam a América. A gente não tem noção do que é isso. Foi algo que beira ao genocídio. A gente fala muito do nazismo, a gente fala muito da escravidão africana, mas algumas vezes a gente deixa de lado que os europeus, eles criaram um genocídio praticamente de um continente inteiro, de povos e culturas que talvez nós nunca conheçamos. Legal? Letra C. No caso português, foi casual, pois os navegadores buscavam novas rotas de navegação para as Índias e desconheciam a América. E no caso espanhol foi intencional, porque o conhecimento de instrumentos de navegação lhes permitiu prever a descoberta. Senhores, invertam, legal? Invertam e aí tem algumas questõezinhas que depois a gente conversa na nossa próxima aula sobre colonização, certinho? Mas invertam. Se a gente fosse pensar no algo casual, quem foi o primeiro a chegar à América? Colombo. Colombo representava quem? Os espanhóis. Tranquilo? Já no caso de Cabral, ele vem para cá
com a intenção, sim, de tomar posse das terras. Por quê? Porque tinha medo, o Estado português tinha medo de ter o total descontrole do Oceano Atlântico. Agora entendam, tá? Quando eu falo que é intencional a vinda de Cabral, os portugueses tinham a noção exata do tamanho desse território? Não. Mas eles sabiam que existiam terras aqui e que essas terras deveriam ser tomadas por eles. Caso contrário, eles teriam que acabar com o tempo perdendo o monopólio do comércio no Oceano Atlântico. Letra D. Nos dois casos, foi violenta, porém na América Portuguesa, o extrativismo dos dois primeiros séculos de colonização restringiu os contatos com a América, com os nativos. E na América Hispânica, a implantação precoce da agricultura provocou maior aproximação. Quem foi o cara que implementou a produção agrícola em larga escala? Quem foi? Os portugueses. Então esquece todo o resto. Legal? Ele está falando exatamente o contrário, que o fato da implantação agrícola dos espanhóis fez com que os espanhóis tivessem uma aproximação menos danosa. É invertido esse processo. Legal? A letra correta, a letra E, no caso português, foi precedida por conquistas no norte e no litoral da África. Aquilo que nós estávamos comentando. O modelo que é trazido para as colônias da América já eram aplicados em outros locais? Sim ou não? Sim. Quem serve de inspiração para os portugueses? O Império Expansionista Comercial Turco-Otomano. Legal? Os portugueses chegam a implementar isso no norte da África, numa cidade-estado conhecida como Ceuta, que resultaram em colônias portuguesas nesse continente. E no caso espanhol, iniciou a constituição de seu Império Ultramarino. Então, a letra E ela se torna certa por dois motivos. Por quê? O modelo português, quando chegou na América, ele já estava implementado na África. Já os espanhóis, eles estão atrás da ideia de sustento do seu absolutismo, que foi a nossa primeira parte da construção da nossa aula de hoje. Certinho? Bom, como vocês podem ver, essa parte de chegada dos ibéricos à América, ela tem uma série de contradições que são interessantes de você pensar. Será que os espanhóis tinham a noção do que eles estavam conquistando? E os portugueses, quando chegaram ao Brasil, eles já tinham noção do que eles estavam determinando sobre a forma de produção? Legal? Além disso, essa relação com os povos aborígenes, ela também é conturbada e cheia de novas comunicações e novas redes de conhecimento, principalmente no que se diz em relação à produtividade. E essa relação com a África, ela só se limita ao processo açucareiro ou ela se dá antes? Legal? A dica está aí naquela cidade-estado que nós comentamos, a cidade de Ceuta. Na nossa próxima aula a gente vai desenrolar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa relação comercial e expansionista portuguesa e como ela é implementada totalmente no Brasil. Beijos, abraços.